Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu quero falar com vocês sobre o programa de au pair e a minha experiência. Lá no Instagram esses dias eu comentei que esse mês completou 2 anos que eu fui para os Estados Unidos, né? Que eu dei esse passo de fazer a mudança para fazer o intercâmbio de au pair. E com isso eu achei que seria interessante trazer mais conteúdos aqui no canal, já que eu postei um vídeo falando minha experiência e aparentemente vocês gostaram, tiveram interesse em saber um pouco mais sobre a minha história nesse intercâmbio. Então, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e perguntei o que é que vocês tinham curiosidade, né? E aí a gente vai sentindo, se vocês forem gostando, se for aparecendo outras dúvidas, eu vou trazendo outros vídeos. Mas a ideia é trazer um vídeo extra, né, por semana, além dos 2 vídeos que eu já posto, e falar sobre o au pair. Na verdade, a data, né, que eu tava falando que completou os 2 anos foi no dia 8, que foi o dia que eu cheguei nos Estados Unidos. Só que muita coisa aconteceu esse mês, então eu tava com a cabeça muito distante. Eu vou abrir aqui as perguntas e vou responder junto com vocês, e o que tiver de complemento eu vou fazer no final, beleza? A pergunta é a seguinte: você escolheu qual estado queria ir, isso era pré-requisito? E eu acho que não funciona muito bem assim, porque a gente pode ter as nossas preferências, mas a gente não vai determinar de fato os lugares que a gente vai. Por exemplo, eu quero ir pra Califórnia. Eu aplico lá meu perfil e aparece muitas famílias ou poucas famílias. Dentro dessas famílias que vão aparecer pra mim, eu posso aceitar ou recusar. E aí, por sorte, eu posso encontrar uma família que esteja na Califórnia ou não. Então eu posso realmente abrir mão do que eu quero e ir pra outra região, ou fico esperando até aparecer alguém na Califórnia. E não pode ser só aparecer, vocês têm que ter uma conexão, né? Um tem que gostar do outro. Então assim, eu tinha minha preferência pelo estado da Virgínia, que é o estado onde a minha tia mora lá nos Estados Unidos, né? Então eu queria estar perto dela. E é uma região que também eu já tinha conhecido antes de fazer o intercâmbio, então eu gostei bastante dessa região. Fica perto de Washington DC. Eu queria ficar por lá, mas não foi realmente uma escolha, né? Acabou que, por sorte, a família que eu escolhi, que eu acabei indo, era na região que eu queria, mas nem sempre acontece dessa forma, tá? Às vezes acontece fácil, às vezes não, e tem algumas áreas, como essa área da Virgínia e esses estados que são próximos, que tem muita busca por au pair. Então esse foi um lugar meio que fácil pra eu acabar escolhendo, porque tinha muita oferta, né? Tinha muita família dessa região buscando por au pairs, então eu acabei dando sorte. Levou muita coisa ou deixou pra comprar lá? Eu não levei muita coisa, eu levei somente uma mala, que era a mala que eu tinha direito, né? A mala grande, uma mala pequenininha, que é aquela mala que vai no avião, e uma mochila. Eu já sabia que não adiantaria levar muitas coisas, porque outras meninas nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, a gente trocava muita figurinha e elas falavam que não adiantava levar muita coisa, porque provavelmente eu teria que comprar, né, pagar pra levar uma bagagem a mais, e a gente acaba levando coisas que não realmente vai usar. Roupas de frio a gente não acaba usando porque o frio costuma ser maior, sabe? E a gente também acaba comprando coisas lá. Então, assim, eu tentei levar o mínimo possível, mas teve várias coisas que eu levei que eu não usei. Por exemplo, salto alto, não usei nenhuma vez, mas eu levei. Algumas roupas de verão eu também levei. Alguns casaquinhos que eu tinha, só pra não passar muito frio. Então, isso aí acabou se perdendo porque realmente eu não usei e você compra bastante. Então, a minha dica é, se você for fazer um intercâmbio, não leva muita coisa, leva roupas pontuais, foca mais, como as meninas recomendo, levar roupa pra trabalhar, pra você não ter que comprar muita roupa, mas aí vai de cada um. Tem gente que prefere já levar do Brasil, tem gente que prefere comprar lá. Assim que você começa a receber, se você não tiver muitas obrigações já financeiras no começo, você tem um dinheiro livre pra você, então você pode escolher o que você vai fazer com ele, né? Nessas horas muitas meninas se perdem porque realmente a gama é tão grande e o preço das coisas é tão bom que acabam comprando demais. Tentando me policiar, claro, né? Mas ainda assim eu comprei algumas coisas, né? Roupas, comprei algumas maquiagens, coisas que a gente sabe que no Brasil não são tão acessíveis, então eu já fui com essa cabeça que eu iria comprar coisas lá, né? Na volta eu tinha juntado várias coisas, mas fiz doações antes de vir, deixei algumas coisas pra minha tia, deixei algumas coisas pras amigas, então deu tudo certo. Você já tinha estudado inglês antes de ir? Já sim, inclusive aqui no canal eu já comentei mais ou menos minha experiência com inglês, né? Como é que foi pra eu aprender, mas basicamente eu já fui com inglês, e o inglês até é bom, não era inglês básico não. A gente faz um teste antes de ir para os Estados Unidos para que eles avaliem o nosso inglês, e no resultado deu que eu era avançado, né? O primeiro nível de 2, então tava quase para o final do avançado. Eu tava já bem confortável com o inglês na época que eu fui, mas ainda assim eu senti dificuldades no começo para conseguir entender certas coisas, né? E também com a criancinha maior que eu cuidava era bem difícil, porque ele não conseguia falar 100% assim, com a dicção muito boa, ele tava meio que aprendendo as palavras ainda, então eu tive dificuldade. Eu acho que no primeiro
primeiro mês, mais ou menos, pra conseguir entender. E até o final do meu programa eu cometia erros também. Às vezes tinha falha na comunicação, às vezes eu não sabia falar alguma palavra, eu tinha dificuldade. Eles tiravam onda algumas vezes, né? Porque eu não sabia falar algumas palavras ou que eu falava errado algumas coisas, mas no geral eles eram bem pacientes, né? Então a gente ia se entendendo. E em alguns momentos até eles falavam que, tipo, teu inglês é tão bom e tal. Então, assim, tem dias que o inglês era maravilhoso, tinha outros dias que o inglês não era muito bom. Mas a minha dica também é ter que ir com o inglês. Tem muita gente que tem uma opinião diferente com relação a essa questão do inglês, mas ao meu ver é muito, muito, muito importante que você vá com o inglês para você conseguir se defender, para você conseguir viver, resolver suas coisas e principalmente fazendo esse trabalho de au pair, eu acho que é muito importante porque acidentes podem acontecer, as coisas podem acontecer, coisas boas e coisas ruins e você precisa da língua para se comunicar. Então eu não iria, eu acho, se meu inglês não fosse bom o suficiente para conseguir resolver isso, né? Mas aí são casos e casos. Tem pessoas que não têm oportunidade, outras pessoas que têm o inglês mais ou menos, chega lá, aprende mais rápido porque estão praticando. Então assim, são casos e casos, mas essa foi a minha experiência. Eu já tinha inglês bom quando eu fui. Aqui, você pode trocar de família caso não crie afinidade? Pode sim. Se a família não gostar de você ou se você não gostar da família, você tem a opção de fazer a troca, né? Que é o chamado de rematch, que é quando você vai fazer um match novamente, né? E o match basicamente é eu gostei de uma família, ela gostou de mim, a gente se junta e um vai ajudando o outro. Mas você pode pedir pra trocar se você tiver tendo algum problema na casa, se você tiver com alguma dificuldade. Tem várias versões desse assunto, né? Várias opiniões sobre esse assunto. Alguns dizem que não é bom ficar, né, de galho em galho pulando. Outros falam que realmente se não tá bom tem que trocar. Outras meninas tentam fazer esse processo e acabam tendo estresse porque não encontram família. Outras têm que voltar para o Brasil porque não encontram família. Então assim, é possível, mas eu acho que não é um processo que as pessoas gostam muito de fazer. Até porque se você tem, né, o rematch, ele pode ser por dois motivos. O que a gente chama de rematch amigável, que é quando não tem nada errado acontecendo, é só realmente uma falta ali de compatibilidade, e o rematch quando realmente é um problema. Então isso pode ficar no seu arquivo, a família pode querer prejudicar você, sabe? Então assim, é bem complicado as coisas que envolvem esse rematch. E também o fato de que você tem que se desligar da casa, você tem que dar o aviso, envolve a LCC, que é uma pessoa que tá ali pra fazer a mediação, né, entre a au pair e a família. Então buscar uma nova família, fazer uma mudança de repente, né, se você trocar de estado, enfim. Não é um processo tão fácil e muitas meninas ficam bem machucadas, né, ou bem desgastadas quando tem que fazer isso uma vez ou duas ou mais vezes, porque realmente para algumas é um processo bem estressante. Eu nunca passei por um rematch, mas tem várias meninas que já relataram, né, as coisas que elas viveram quando resolveram fazer esse rematch, seja da parte boa, que tipo realmente foi muito bom ter feito essa troca, ou a parte ruim, né, que é tipo o que é que aconteceu de errado e o que foi que deixou essa pessoa tão triste ou a família tão triste por conta desse desvinculamento, né, das duas pessoas, no caso a família e da au pair. Mas você pode sim. Perguntou aqui, como acontece o match com a família? Basicamente, a forma mais simples de explicar é como se fosse um Tinder, né? Você cria o seu perfil e a família tem um perfil dela, e aí isso tudo é feito através de uma agência. No caso, no Brasil, você tem uma agência, né, que é a pessoa que vai explicar como é que é o intercâmbio e tal, e nos Estados Unidos tem as empresas que tomam conta disso. Então, assim, as empresas que estão no Brasil trabalham em conjunto com as empresas que estão nos Estados Unidos, sabe? E juntas, elas vão guiando você e a família nesse processo todo. Mas basicamente o que acontece, se eu tenho interesse de ser au pair, eu vou lá numa agência, explico minha situação e tal, e aí eu vou começar o processo. Então eles têm uma lista de coisas que eu tenho que fazer e tal, e basicamente o que eles pedem é que você crie um perfil contando um pouco sobre você, com um vídeo, mostrando sua história, suas experiências e tal, e a família também tem esse perfil. E aí quando você fica disponível, né, para essas famílias, eles começam a ver você não consegue ver eles. E aí chega essa mensagem, né, dizendo, olha, tal família tá interessada em você e tal, vocês podem conversar, trocar e-mail, essas coisas. E quando as duas partes, né, se gostaram e estão de acordo, eu tenho que estar satisfeita com o que a família tá pedindo e a família tem que estar satisfeita com o que eu tô oferecendo. Quando isso acontece, vocês conversam, vocês estão seguros, né, de que isso que vocês querem é bom pros dois, acontece o match. A au pair não pode perguntar, mas a família pergunta, olha, você tem interesse, né, em ser nossa au pair? E aí é aí que acontece o famoso match, quando realmente se encaixa essas duas partes, né? Pode ser um processo longo, pode ser um processo
processo mais rápido. Depende muito de cada situação, né? Mas normalmente é isso, seu perfil fica disponível lá para várias famílias de vários estados dos Estados Unidos ou do país que você vai. E se eles gostarem de você, eles clicam no seu perfil, e se gostarem muito, podem marcar para conversar e assim por diante. Mas não tem nenhuma garantia de que só o fato de você estar lá online você vai ter famílias, né? Quanto melhor for seu perfil, né? Quanto mais ele se destacar, porque são muitas meninas, mais chances você vai ter de conseguir um match, né? Um match bom, um match rápido. Então quem tem ali algum diferencial realmente sai na frente. No meu caso, eu cheguei a conversar com 2 famílias e eu fechei com essa segunda pessoa, nessa segunda família que eu conversei. E a história você já sabe, tem aqui um vídeo no canal contando como é que foi essa experiência por completo. E aí, claro, né, vale lembrar que não é regra que você vai fechar com a primeira família ou com a segunda, enfim. Quem vai dizer, quem vai ditar esse ritmo é você, né? Porque pode ter muita demanda de família, pode ter pouca, você pode estar com muitos critérios ou não. Você também tem que avaliar o que é bom pra você também, não só o que é bom pra família, sabe? Tem que ser coisa que vai ser benéfica para as duas partes. E só depois que você tem um match, que você organiza todas as documentações, é que você pode ir para o país que você escolheu, né? Então esse processo costuma levar um tempo. Perguntaram aqui, deu entrada nesse processo através de alguma agência de viagens ou intercâmbio? Se eu não me engano, essa agência aqui eu utilizei, que é a agência Experimento lá em Recife. Ela não funciona para viagens, é uma agência especializada mais na parte de intercâmbios. Não só o intercâmbio do au pair, mas também tem intercâmbio para fazer college, para fazer high school. Então é importante você ver o que tem disponível na sua cidade. Meu conselho é conversar com as opções que você tem para ver qual você se identifica mais. Tem algumas diferenças, né, no processo, tem algumas diferenças no preço também. Então eu cheguei a conversar com as 3 agências que tinham disponíveis lá na minha cidade, e das 3 aqui eu me identifiquei mais, né, e também pela questão do valor eu acabei fechando com a Experimento, mas aí vai muito de cada pessoa, certo? Conta tudo, como foi a decisão? Tinha uma boa vida no Brasil antes de ir? Eu não sei definir ao certo qual é o tipo de vida boa que você tá perguntando, né, mas eu acho que eu tinha uma vida boa sim, eu tinha meu trabalho, eu morava com meus pais, a gente não era rico, mas também nunca foi pobre, a gente tinha um certo tipo de conforto que facilitava muito a vida, né? Então eu tinha meus pais, não tinha carro, né, mas a gente sempre dava um jeitinho de pegar uma carona, pegava ônibus, pegava Uber, enfim, a gente ia dando um jeito. E no geral eu achava que era boa a minha vida, né? Fazia uma coisa que eu gostava muito, tinha o meu dinheirinho, não tinha despesas, né, porque eu morava com os meus pais. Aquela correria que a gente sabe, né, de passar o dia todo na rua. Cheguei em casa à noite, mas já tava numa fase que tinha terminado a faculdade, então ficava um pouco mais tranquilo. Era realmente só trabalhar. Saía às vezes, né, com os meus amigos. Final de semana também fazia alguma besteira ou outra, às vezes ficava em casa, mas era uma vida boa, assim. E se você tá querendo saber na questão, tipo, tinha uma vida boa porque saiu, eu já contei um pouquinho aqui do processo como é que foi, mas basicamente eu sentia uma vontade muito grande de sair. Tipo, eu não me identificava muito e eu sentia que lá não era o meu lugar. Apesar de amar ainda o Brasil, apesar de tantas coisas que a gente sabe que acontecem, né, e vem acontecendo, mas eu só tinha uma vontade e um desejo muito grande de sair e viver outras coisas, de viver outras experiências. 2019 eu bati o pé, né, e fui, mas esse processo começou pra mim desde 2018. Cada coisinha que você vai fazendo demanda um tempo, então pode ser que aconteça muito rápido, como aconteceu para algumas amigas minhas, ou pode ser que demore muito, como foi o meu caso. Quando eu decidi que eu queria fazer o intercâmbio, que eu fui lá na agência, que eu decidi qual seria, né, a agência que eu iria, que eu fiz o contrato até eu realmente chegar nos Estados Unidos, foi um processo de mais ou menos 10 meses, demorou bastante. Tem a parte de fazer teste de inglês, tem as vacinas, tem os exames, tem atestado médico que você tem que fazer, né, pra dizer que tá tudo bem com sua saúde. Você tem que comprovar as suas horas com as crianças, então se você tem intenção, é bom realmente ficar a par dessa questão. E principalmente pra quem tá perto de 27 anos, porque por esse programa de au pair para os Estados Unidos, você só pode embarcar até os 27 anos. Foi bem estressante também na época, porque eu tinha que trabalhar e tinha que dar conta de resolver essas outras coisas e tava muito ansiosa pra conseguir resolver. E depois eu dei o médico com a família, eu acho que em março pra abril, acho que foi isso. E aí eu só cheguei nos Estados Unidos em julho, então assim, a gente mantinha contato, eu ficava naquela ansiedade de ir, de como é que ia ser, sabe? É muita informação pra gente conseguir processar, então essa parte da ansiedade me dominou, assim, não foi pior, porque eu tinha muita coisa pra resolver, eu tinha que me despedir das pessoas, né, fazer essas partes mais burocráticas do finalzinho, que é tipo comprar mala, o que eu vou levar, as vacinas que eu tenho que tomar, sabe? Tudo isso. Depois eu posso fazer um vídeo detalhando os custos,
custos, mas também não é um processo assim tão barato, né? Não costuma ser tão barato. Ainda assim é barato, mas não quer dizer que é super barato. Essas foram as perguntas relacionadas aos processos. E aí eu tava pensando que eu poderia compartilhar mais com vocês sobre esse processo, mas acho que já compartilhei bastante, né? Essa agência que eu falei que fica no Brasil, eles dão meio que o suporte enquanto você tá no Brasil, então é muito bom pra poder tirar dúvidas, sabe? Eles vão fazendo esse acompanhamento e com relação a isso eu não tenho o que reclamar da Experimento, que foi a agência que eu fui. Se alguém é de Recife e tem interesse em fazer intercâmbio de au pair, na época tinha lá em Boa Viagem e no Espinheiro. Achei tudo bem organizadinho assim pra você saber o que é que vai vir pela frente, sabe? Em que momento vai ter que fazer o quê. Então, nesse sentido eu me senti super bem amparada assim, né? Bem atendida por eles, porque realmente o atendimento foi muito bom e eles são bem organizados com relação a isso. E como eu falei, pra poder ficar apta, né, pra me aplicar, eu tive que fazer uma série de coisas, mas de todas essas coisas, o que foi mais chato, ao meu ver, foi a parte de construir as horas, né? No meu caso, eu nunca tinha trabalhado em creche, nem escolinha e tal, mas eu tinha muita proximidade com criança, né? Tipo, a minha vida toda eu cresci com os meus primos, então utilizei algumas horas com os meus primos, de outras crianças que eu já ajudei, eu tomei conta assim, no geral, juntei todas as horas e acabou dando um total bom, né? E eles checam essas horas, tá? Que a gente coloca. Quando a criança é um parente seu, ele não conta como hora, né, de experiência, mas agrega também no seu currículo, mas são crianças que não têm proximidade com você, que realmente vão contar para as suas horas, né? E aí eles têm lá um mínimo de horas, mas quanto mais horas você tiver, quanto mais experiência com outras idades e outras situações, mais o seu perfil vai ficar forte. Como eu já mencionei aqui, também tem a avaliação do inglês. Se eu não me engano, a gente tem a parte de você ouvir e tem a parte de você responder falando, né? Mas fiquei super tranquila, eu tinha feito já alguns testes só pra ter noção do que é que eles iriam abordar. É uma coisa bem informal, é uma coisa feita pelo computador. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas foi super tranquilo. E no final, né, eles dão o resultado e saem um certificadozinho, né, dizendo em que nível você estaria, né, com o seu inglês. Outro ponto importante que eles consideram é se você tem carteira de motorista, se você tem experiência, se você já teve algum acidente. Realmente a maior parte das meninas vão com experiência com o carro, porque lá nos Estados Unidos não é muito comum que você consiga se virar sem o carro, né? Vai ser também um outro ponto a mais para agregar aí no seu perfil. No meu caso, eu já tinha carteira, eu tirei a carteira aos 18 anos, então eu já tinha carteira e já tinha experiência também, nunca bati, então isso foi um ponto positivo para mim. E eu acho que é isso, né? Você tem a parte médica, como eu falei, que você tem que preencher um formulário, o médico fala com você, ele preenche lá algumas coisas, você tem que tomar algumas vacinas específicas para conseguir entrar nos Estados Unidos, tudo isso, sabe? Para eles terem um perfil bem completinho da sua saúde, para garantir que você não tá indo com nenhum problema de saúde, né, para os Estados Unidos. E fora isso, tem alguns requisitos básicos, mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês terem noção, porque são muitas regrinhas, tá? Mas basicamente as principais é que você não pode ser casada, que você não pode ter filhos. A lista é bem grande, mas é super comum e super simples de você checar se você preenche ou não os requisitos, tá certo? Também é importante lembrar que não é só os Estados Unidos que tem esse tipo de programa. Aqui na Europa eu também sei que funciona o au pair, mas tem regras diferentes, tá certo? Então, se você tem interesse em fazer algum dos dois, é interessante você pesquisar direitinho e ver qual dos dois, né, fica melhor pra você. Mas eu tô falando da minha experiência nos Estados Unidos, que é onde eu sei, tá certo? E por fim, depois que você passa por todos esses processos, né, e os outros microprocessos que você tem que fazer, assim que você sai do Brasil, no meu caso, a gente foi fazer um treinamento numa cidade chamada Connecticut, que fica muito próximo a Nova York. E lá a gente ficou, todas as meninas, né, que foram naquele mesmo dia que eu, que a gente chama de grupo de embarque, né, que é todo mundo que vai naquele voo ou enfim, naquele dia. A gente fica lá num hotel e a gente já sabe que vai acontecer isso, tá? Nada disso é novidade, não. Os próximos conteúdos eu vou trazer aqui no canal, contando como é que foi a experiência, os aprendizados, as dificuldades, mas aí a gente vai conversando mais sobre isso no próximo vídeo, porque senão fica muito longo. Então, esse foi o meu relato, né, do meu processo de au pair,
do início até eu chegar realmente lá nos Estados Unidos. Se eu esquecer de alguma informação, comenta aqui e pede que eu possa responder no próximo vídeo ou responder lá no Instagram, beleza? Falei demais, como sempre, mas acho que é importante dar esse contexto, já que vocês têm interesse, né? E tem outras meninas que têm interesse também de saber sobre o programa de au pair nos Estados Unidos. E foi isso, né? Essa parte muito divertida, muita alegria, muita expectativa, ansiedade. E realmente é quando a gente entende que aquilo realmente está acontecendo. Então é uma mistura de medo, com frio na barriga, com alegria. É um misto de sentimentos, sabe? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu processo, né? No intercâmbio de au pair. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de curtir esse vídeo aqui. Se você tem alguma amiga que também tá fazendo intercâmbio de au pair, manda pra ela se esse vídeo, né, foi legal, foi informativo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo bem grande pra vocês e tchau!